Como ouvir a voz de Deus? Esse é o tema que eu quero falar com vocês nesse vídeo, porque as pessoas têm dificuldade de ouvir a voz de Deus, de identificar se é Deus que está falando com ela. Então esse vídeo eu quero então demonstrar para vocês, explicar para vocês, abrir então aí o seu entendimento para que você receba todos os downloads do céu para a sua vida. Isso mesmo. Você está nos acompanhando com certeza por um aparelho que está conectado à internet. Talvez o seu celular, talvez o seu notebook, talvez o seu tablet ou quem sabe uma Smart TV, não é verdade? E todos esses aparelhos, eles têm de tempo em tempo as suas atualizações, os seus downloads de aplicativos, de softwares e etc e tal. E para que então isso venha a funcionar, é necessário acontecer isso. Agora, quando nós vemos o ser humano, nós recebemos o download de quem? Das pessoas que estão ao nosso lado, recebemos então atualizações do quê? Das forças então das trevas sobre a nossa vida? Nós precisamos aprender a identificar a voz de Deus. Quantas vezes que você já ouviu uma voz interna e teve dificuldade de discernir se é Deus que está falando com você, se é a sua voz interna, o seu subconsciente, ou se é então a voz do inimigo? Já aconteceu isso com você alguma vez? Comigo já aconteceu muitas vezes. Então é sobre esse tema que nós falaremos nesse momento. Mas antes de eu ir e dar sequência e te passar aqui para você algumas dicas, algumas direções em como ouvir a voz de Deus, eu gostaria muito de pedir para você, que você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Tem uma caixinha vermelha aí, clica em inscrever-se. Clique também aí no sininho para você receber todas as notificações. Isso, fez isso? Agora aí tem um botão de joinha assim, ó, deixa um like, porque para cada like que você então deixa em um vídeo meu, o YouTube manda para mais 5 vídeos, sabia disso? Então me ajude a divulgar mais aí os nossos vídeos, tá bem? E também deixe o seu comentário. A pergunta que eu quero falar com você é a seguinte: você tem ouvido a voz de Deus? Coloque para mim sim ou não. Deixe esse comentário comigo aqui. Pega esse link, coloque aí compartilhar, copiar, pega esse link e envie então para os seus grupos de WhatsApp, para suas redes de contato, de relacionamento, talvez sua lista de transmissão e para alguma pessoa que você sabe que realmente precisa ouvir essa palavra, tá bom? Vamos então aprender um pouco a como ouvir a voz de Deus. O texto que eu quero usar com você aqui está então baseado quando Moisés estava ali nas terras de Jetro, nas terras de Midian. Você sabe que Moisés ele viveu então 120 anos. 40 anos então ele viveu no Egito, como um príncipe então do Egito. Aí ele foge então para as terras de Midian. E nas terras de Midian ele encontra o sogro Jetro, né, que outrora ainda não era, e aí se casa então com Zípora, né, torna-se então ali uma família, e ali ele vive mais 40 anos nas terras de Midian. Mas Deus tinha um propósito para ele. Deus tinha um propósito, um projeto para a vida de Moisés. E um belo de um dia, ele estava ali apacentando o rebanho, uma sarça, uma árvore começou a arder em chamas. E como começou então a arder em chamas, imediatamente Moisés ele ficou espantado, porque quando você vê alguma anormalidade, a tendência é você ficar espantado, não é? Ele ficou preocupado também. Naquele momento que ele ficou preocupado, a voz que saiu daquela sarça era a voz de Deus, falando para ele: Moisés, você precisa tirar as sandálias da qual você está, porque o lugar que você está pisando é santo. Moisés, eu quero que você pegue agora e você volte para o Egito e arranque o meu povo das mãos de Faraó. Diga a Faraó para que o meu povo saia então do Egito, porque eu quero construir uma nação através do povo hebreu que está escravizado no Egito por mais de 400 anos. Olha a missão que Moisés então recebeu. Mas ali, falando sobre a voz de Deus, eu quero que você compreenda, Moisés ele tinha várias possibilidades. Vamos pensar.
A primeira possibilidade era ele falar assim: eu estou enxergando demais, eu estou cansado, eu estou apacentando muito aqui os rebanhos aqui, né? E eu estou muito cansado, eu estou tendo alucinações. Como uma árvore vai pegar fogo e vai sair uma voz de lá para falar comigo? Ele poderia ouvir essa voz, sim ou não? Ele poderia então ter recebido essa voz e nada da história teria dado continuidade. A segunda possibilidade seria a seguinte: talvez então Moisés ele olhava e falava assim: se o inimigo está falando comigo, se eu voltar para o Egito, o povo lá queria me matar. Então, se eu voltar para lá, ou eu vou ser escravo ou eu vou ser morto. Então, isso é a voz do inimigo, eu não vou obedecer. Ele não poderia ter falado também dessa forma e feito isso? Sim ou não? Pense comigo. Muito bem. Agora, ele decidiu então entender e ouvir que aquela era a voz do Senhor. A voz do Senhor que estava mandando ele a tomar um passo de mudança e de transformação. Quantas e quantas vezes que você tem recebido direções e essas direções elas acabam embaralhando na sua cabeça se é Deus, se é o seu subconsciente ou se é então a voz do inimigo. Pastor, e como eu vou descobrir isso? Porque se você obedecer à voz do inimigo, você vai se dar mal. Se você obedecer o seu instinto, a voz interior, você também vai se dar mal, porque é a sua carne que está sobressaindo. Mas quando você decide obedecer à voz de Deus, aí então tudo vai mudar. E algumas pessoas não fazem aquilo que Deus está falando porque não estão compreendendo que é Deus que está mandando a pessoa fazer aquilo. Agora veja, eu quero te dar 3 passos importantes para que você então possa aprender a ouvir a voz de Deus. Você já deixou o like aqui? Você já se inscreveu no meu canal? Faça isso aqui que eu vou te dar 3 passos para que você possa então aprender. Grave isso, anote isso e eu gostaria que você acompanhasse comigo nos comentários. E à medida que eu dar um passo, você coloca nos comentários para que as pessoas também gravem o que eu estou falando com você agora, beleza? O primeiro passo, você precisa orar. A oração, coloque aí nos comentários, oração, oração. A oração é a única maneira de nós nos conectarmos com Deus. A oração é a única maneira de nós falarmos com Deus. É a maneira da qual eu vou falar. Como eu não posso falar com você se eu não pegar o meu celular e não te ligar, assim também é a oração para com o homem e Deus. Ele é a ligação. A oração une a terra ao céu. Então, primeiro passo, você precisa orar. Então você vai orar, você está com uma dificuldade, você está com um problema, você precisa de uma resposta, você vai então orar. E a oração, ou você pode fazer ela de joelhos, ou você pode fazer andando, mas o importante quando você precisa tomar uma decisão é você separar um tempo de oração com Deus. Então você pega, separa aquele tempo de oração com Deus e fale com o Pai, converse com Ele. Abra o seu coração para Ele. Por exemplo, Senhor, eu preciso tomar essa decisão. Senhor, abriu essa porta de trabalho nessa empresa para mim. É para mim ir? Não é para mim ir? É para mim fazer esse negócio? Não é para mim fazer esse negócio? O primeiro passo você vai fazer a oração, ok? A oração. Segundo passo, coloque aí nos comentários, 2 quietude. Grave isso, hein? Quietude. Ou seja, depois que você orar, você precisa parar, porque a oração é um diálogo onde você fala com Deus e Deus fala com você, ok? Então, se você só ficar orando, falando e se levantar e ir embora, e Deus falou com você o quê? Então, o segundo passo é quietude, coloque aí, quietude. Você vai então parar e vai então se aquietar. Deus então vai falar no teu coração, ok? Nos teus ouvidos a tua direção, a direção da qual você tem que seguir. E terceiro e último passo, você precisa ter fé. Coloque aí, fé. Porque se você orou, se você teve um momento de quietude e Deus falou com você, faça isso, você precisa obedecer. Quando Deus falou com Moisés, eu creio que ele estava ali falando com Deus, conversando com o Senhor, de repente, a voz de Deus, e ele ouviu a voz de Deus. A Bíblia diz que ele tirou suas sandálias, reclinou sua boca no pó e ouviu a voz de Deus.
E após o momento que ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu à voz de Deus. Ele teve fé que era Deus que estava falando com ele por meio daquela sarça. Como ouvir a voz de Deus? Oração, quietude e fé. Dessa maneira você terá uma vida extraordinária na presença do Pai. Eu quero convidar você nesse momento para nós orarmos, para que você então possa aprender como deve ser feita essa prática e talvez esse vídeo pode fazer uma grande diferença na sua vida e no seu caminhar. Vamos falar com Deus? Pai, nós aqui te agradecemos porque o Senhor tem nos dado as direções, nos mostrado, Senhor, o caminho e a forma da qual nós precisamos então trilhar. O Senhor é o Deus de paz, o Senhor é o Deus de alegria, e eu te peço nesse momento que o Senhor venha abrindo as comportas dos céus e abençoando sobre a vida deste homem, a vida dessa mulher, uma bênção especial. Que o Senhor libere sobre eles, ó Deus, a direção para que eles tomem, para que eles passem, para que eles façam, para que eles vivam em nome do Senhor Jesus. Que a tua palavra, que o teu propósito, que o teu caminho se estabeleça sobre eles e através deles, em nome do Senhor Jesus. Aqui, Senhor, diante de Ti nós repreendemos e anulamos todo o mal, cancelamos toda a força do inimigo e declaramos a Tua vitória pelo sangue de Jesus. Pai, nos ensine a ouvir a Sua voz. Isso, você que está comigo nessa oração agora, fique quietinho um pouquinho. Ouça a voz do Senhor que vai falar no teu interior. Ele vai te falar, faça isso ou faça aquilo. Isso. Que nós possamos, Senhor, ouvir a Sua voz. Que nós possamos, Senhor Deus, obedecer a Sua palavra. Que nós possamos, Senhor Deus, viver as Suas promessas. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Em nome de Jesus nós te louvamos e nós te bendizemos, ó Pai. Abençoe esse lar, essa família, essa história, em nome de Jesus. Amém. Que você possa então aprender a ouvir a voz de Deus. Faça essa prática todos os dias às 6 da manhã. Eu estou aqui com a nossa corrente de oração, onde você vai orar, você vai ter um momento de quietude, buscar a direção de Deus, os downloads do céu para a sua vida, as atualizações dos céus para a sua vida, e você então vai ter fé para viver uma vida extraordinária, abençoada e direcionada no propósito do Senhor. Que Deus te abençoe. Se esse vídeo fez sentido para você, envie para umas 7 pessoas, para você poder me ajudar então a divulgar esse vídeo e esse canal em nome de Jesus, tá bom? Deixe o seu like, coloque aí nos comentários e também faça essa prática de sempre estar compartilhando aquilo que é bom para você, será bom para outras pessoas. Fiquem todos com Deus, até amanhã às 6 da manhã no nosso vídeo devocional. Shalom, shalom.